e mais uma parte da aula deu-se por encerrada. Vimos o cálculo de inox e a boa e velha e tradicional regra do chiqueirinho, não é? E nós vamos entrar então na parte final da nossa aula de hoje, que é a nossa parte 4, sobre as reações de oxirredução, certo? E para que você entenda bem as reações de oxirredução, o professor preparou uma surpresinha para ti. O professor fez na página de número 186, você tem ali reações de oxirredução, certo? Então, eu preparei uma surpresinha para você. Que surpresinha é essa? Acompanha agora esse experimento. Acompanha aí. Legal, né? Olha só que interessante como ficaram os dois experimentos agora depois de um tempão de reação. Ó, ficou bem feia ali a solução com o ferro e o sulfato de cobre. Então, o primeiro exemplo que eu fiz com um experimento, vou chegar bem pertinho para você ver. Ó, ali, ó. Ó, vou pegar aqui para você ver, ó. Bombril, olha que nojeira. Tá vendo ali? Esse é o bombril com o sulfato de cobre. E veja que encheu de um pó vermelho aqui embaixo, que é justamente cobre metálico. Então, quando eu coloquei o bombril, que é ferro, junto com os íons de cobre, do sulfato de cobre, aconteceu uma reação química que fez com que o cobre se transformasse em sólido, né, e o ferro se dissolvesse, o bombril se dissolveu na solução. Bom, eu escolhi dos dois o que eu acho mais bonito, eu acho lindo esse aqui, maravilhoso, que é uma solução super perigosa porque ela mancha horrores, chamada de nitrato de prata com cobre. Então, nessa aqui a gente fez a árvore de prata. Eu vou chegar bem pertinho para você ver como é que tá agora, que tá bem bonito. Ó, vou colocar bem pertinho ali. Deixa eu girar aqui para você ver. Tá vendo ali? Ó, agora eu vou levantar um pouquinho aqui. Olha que lindo, ó. Olha ali, ó. Olha a quantidade de prata que está se desprendendo. Toda essa coisa cinza que você olha ali em cima e você acha, meu Deus, que troço nojento, né? Na verdade, pessoal, é prata pura. Pura prata neutra metálica. Como isso é possível? Como foi possível a prata passar da solução para o cobre? Ou o que é que aconteceu? Eu não entendi nada do que tu fez, achei uma bagunça só, né? Mas eu achei interessante que a cor mudou. Dá para ver que está bem azul agora, né? E não estava azul antes. Agora está bem azul. Antes não estava azul, ok? Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para você. Por que as coisas ficaram desse jeito? Por que a prata ela acabou reagindo com cobre, o ferro e o cobre também? Para você entender bem isso, você vai ter que fazer uma análise um pouco mais profunda. E para isso, o professor trouxe um monte de ilustrações para vocês nas reações de oxirredução. Essas reações que você viu no experimento são reações que ocorrem por intermédio de transferência de elétrons, que são chamadas de reações de oxirredução. São reações que ocorrem por intermédio da transferência, ou de, né? De transferência
transferência de elétrons. Então são reações onde sempre uma espécie doa o elétron e outra recebe. No início da aula eu fiz uma pergunta para você. Nunca te perguntou como funciona uma pilha? Pois é, uma pilha, querido, funciona da seguinte forma. Tem uma espécie que doa o elétron e outra que recebe. Cada uma dessas espécies fica numa ponta da pilha ou num polo da bateria e aí você tem uma corrente elétrica se formando nesse ato de doar e de receber elétrons. Nós falaremos de pilhas mais à frente. Nesse momento não conversaremos sobre pilhas, falaremos lá no livro 3, né? No entanto, a reação base que gera, obviamente, o princípio das pilhas, nós vamos ver agora e você viu na reação que o professor mostrou para você anteriormente. Então, o que é isso? Que reação foi aquela? Não entendi nada. Foi uma reação maravilhosa na qual eu peguei um fio de cobre. E é muito importante que ao ver um fio de cobre, você entenda que os átomos de cobre que você tem lá nesse fio de cobre são como esse aqui. Então eu desenhei tudo para você para que as coisas fiquem mais claras. Então, o cobre metálico é chamado de cobre zero, neutro, substância simples, como você tem aqui embaixo na reação. Sólido, tá vendo? Zero, ali a carguinha dele. Desse jeito. Esse é o cobre zero, ok? Bom, no becker com água, eu coloquei logo no início, você viu, um pozinho branco. Um pozinho, tinha um frasquinho e tal, mexi bastante. Esse pó branco é chamado de nitrato de prata. Assim. Quando o nitrato de prata cai dentro d'água, ele se separa em prata mais nitrato menos. O nitrato não vai fazer nenhuma interferência na reação. Quem vai interferir ou reagir na reação é a prata. Por isso, eu coloquei as pratas aqui embaixo para você ver. Aqui dentro dessa solução tem um monte de prata a mais. O que é a prata a mais? É a prata que tem a falta de um elétron. Por isso que você está vendo esse desenho ali com um buraquinho, tá vendo? Tá faltando alguma coisa aqui para essa prata. Então, quando eu peguei esse fio de cobre no experimento e coloquei dentro da solução de prata, eu juntei estas duas coisas aqui. Sabe o que aconteceu? Olha que interessante o que aconteceu. Ó, deixa eu mostrar para você. Eu fiz esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar ou não. Acho que agora vai. Ah, que bom. Não foi. Mas eu já vou fazer aí. Quer ver? Ó, olha o que eu fiz. Eu fiz esse aqui, esse átomo aqui de cobre, tá vendo? Deixa eu colocar ele aqui embaixo para você. Encostar nos átomos de prata. Vamos pegar os átomos de prata aqui. Ó, aqui tem um átomo de prata, um íon de prata, que encostou ali. Olha o que ele fez. Deixa eu voltar aqui para ti. Pronto. Ó, ele encostou ali e abocanhou. Pegou esse elétron. Foi isso que ele fez. Encostou ali e conseguiu pegar o elétron do cobre. Foi isso que aconteceu. E aqui você tem um outro. Deixa eu fazer assim para você também. Pronto. Beleza. Fechou. Aqui, ó, encaixou. Pegou. Então, foi exatamente isso aqui que eu fiz para ti, que vai acontecer ali. Quando você tem o fio metálico dentro da solução, você teve os íons de prata literalmente se grudando no cobre que tem elétrons. Por estar zero, né? Obviamente, estar zero, e ser um átomo grande, tem muitos elétrons à sua superfície. 2 desses elétrons eu representei ali com desenho para ficar bem fácil para você visualizar. Então foi exatamente isso que aconteceu. Né? Só que eu vou até mostrar aqui com outro aplicativo para ficar mais dinâmico, tá, pessoal? Então, o que aconteceu? Vamos lá. Esse íon de cobre, de prata, chegou ali e fez o quê? Abocanhou. Pegou o elétron e saiu. Tá vendo?
Esse outro íon de prata chegou ali, pegou, encaixou, sabe o que ele fez? Pegou o elétron do cobre e saiu, assim. Quando eles fazem isso, ocorre uma transformação. Tanto a prata quanto o cobre mudam, não são mais como eram antes. Quando a prata ganha o elétron e fica a prata zero, você consegue ver a formação, vou puxar aqui para o ladinho para você ver, de metal prata, prata metálica, desse jeito. Então é por isso que sobre o metal cobre você teve um monte de prata metálica formada. Porque quando a prata mais cátion pega aquele elétron, ela fica neutra. E todos os metais na forma neutra, ou seja, que tem o mesmo número de elétrons e de prótons, eles ficam na sua forma metálica. Que é como a gente conhece habitualmente esses metais. Por exemplo, como é que é a prata metálica? Prata metálica é assim, prata metálica, zero. É assim que ela é. Como é que é o ouro metálico? Não entendi. O ouro metálico é o ouro, como a gente conhece, assim, metálico, sólido. E todos os metais, quando eles ficam zero, neutro, ficam na sua forma metálica, que é a sua forma sólida, forma de metal puro, pensemos assim. Tudo bem? Então, esse foi o movimento que a gente fez. Ó, vou voltar tudo aqui para você ver. Ó, deixa eu voltar tudo. Voltou, voltou. Tá vendo ali? Beleza. Então, quando eu peguei aquele fio de cobre e coloquei na solução, eu coloquei ele exposto para os íons de prata. As pratinhas vieram aqui e, ó, abocanhou, pegou. Ó, pegou e tirou o elétron, foi embora. A outra pratinha veio aqui e abocanhou e pegou o elétron, foi embora. Tá vendo? E aí, tanto esse cobre quanto essas pratas que foram embora aqui, elas sofreram transformações. Elas sofreram transformações e eles se transformaram nisso aqui. O cobre fica azul, a prova disso é que a solução ficou azul, você pode perceber aqui, ela está bem azulzinha, tá? Ó, pode olhar contra aqui, bem azul, ok? E ela não era azul, não era azul. E a prata, obviamente, acabou se solidificando sobre o cobre, a gente diz que ela se depositou. Então, eu fiz os desenhos para você enxergar aqui direitinho o que acontece com cada um deles, né? O que aconteceu agora, para não restar dúvidas. Fiz tudo bonitinho para você aqui. Então, o que aconteceu? O cobre, esse cobre aqui, ó, tá vendo? Se formou, tá ali, e as pratas ficaram dessa forma aqui, ó. Já não são mais como as pratas de antigamente. Essa aqui, assim, e essa aqui. Essa aqui não, essa aqui. E como elas pegaram o elétron do cobre, e elas pegaram em cima dele, é em cima do fio de cobre que você vai ver essa prata se formando. Essas pratas vão se formar ali em cima do fiozinho de cobre. Deixa eu ver se eu consigo puxar para o lado. Consegui. Tá ali. Então, ó, quem é que está agora onde? Vamos lá? O íon de cobre. Deixa eu ver se eu consigo pegar só ele. Acho que sim. Vou colocar aqui. Que bom. O íon de cobre está aqui dentro. Solução azulzinha. E vamos colocar agora, ver se eu consigo pegar só a prata. Aham, consegui. Ó, e as pratas, onde é que estão? Vamos colocar mais um. Elas estão aqui sobre o fio de cobre. Tá vendo? Desse jeito. Então, essa foi a reação que você viu, parte por parte, com desenhos ainda para você entender. Tá, pessoal? Para você perceber como as coisas se processam. E eu coloquei a reação aqui embaixo. Como a prata só pode capturar um elétron e o cobre tem dois, é óbvio que a gente vai ter ali duas pratas nesse processo. Como você viu, a proporção é de um cobre para duas pratas. E eu queria que você observasse agora, nesse processo, o que aconteceu com as cargas de cada um destes átomos. Ó, vamos começar aqui com o cobre. O cobre era 0 e ele passou para cobre mais 2. Então ele foi de 0 para mais 2. Desse jeito. Deixa eu fazer aqui com uma linha reta, acho que vai ficar mais fácil. De 0 para mais 2. Tá vendo?
Foi isso que aconteceu com o cobre. Agora, vamos ver o que aconteceu com a prata. A prata ela foi de +1 para a prata 0. Então, eu vou fazer aqui a linha para você. Ó, ela foi de prata +1, vou puxar uma flechinha aqui para baixo, para prata 0. Puxar uma flechinha aqui para cima. Prata 0. Ok, pessoal? Desse modo, tá? Só puxar aqui, o professor tem toque, você sabe muito bem. Fechou. Então, se você observar bem a variação dos NOx, o fenômeno que cada um destes elementos ou componentes sofreu tem um nome específico na química. O cobre, em poucas palavras, claramente a gente percebe olhando aqui em cima, ele deu os seus elétrons para a prata. Cada um dos elétrons foi para uma prata, como você viu. Então, o que o cobre sofreu? O cobre cedeu os seus elétrons. E o que a prata fez? A prata pegou os elétrons do cobre, como você está vendo aqui. Então, para o átomo ou participante que doa o elétron, nós damos um nome para esse processo. Nós dizemos que esse participante sofreu uma reação de oxidação. Ele oxidou, oxideu, oxidoou. Ele sofreu oxidação, ou seja, ele doou elétrons. Foi isso que ele fez. Quando há uma doação de elétrons, você tem um processo de oxidação. Grava assim para ficar fácil. Ele oxidou, oxideu, oxidoou. Houve um processo de oxidoação. Foi isso que o cobre fez. Tudo bem? Agora, a prata. Veja que os elétrons fizeram esse movimento aqui. Eles saíram do cobre e foram para a prata. Aí você consegue perceber isso com muita facilidade olhando nos desenhos. O cobre tinha os elétrons, as pratas abocanharam esses elétrons e o cobre perdeu os seus elétrons para as pratas. Então, em outras palavras, o cobre cedeu os elétrons para as pratas. E quando isso acontece, você vê uma mudança visual magnífica, maravilhosa, lindíssima, que foi todo o efeito da reação que você viu, da experiência que você viu. Agora, a prata, ao receber, também sofre uma reação. A gente dá um nome para esse ato de receber. E esse ato de receber se chama redução. Quem recebe os elétrons, reduz. Reduz porque recebe elétrons. Desse modo. Então, a redução é a reação que gera ou que acontece quando um átomo recebe os elétrons. Só que veja, o professor teve um trabalho enorme, assim, hercúleo, como se diz, para desenhar tudo, fazer a reação, mostrar para você. Teve muito trabalho envolvido nisso. Aí eu te pergunto, numa prova, você vai ter que fazer tanta coisa assim para descobrir quem oxida e quem reduz? De forma alguma. Claro que não. Você pode detectar isso a partir das variações do NOx. Veja, a expressão redução, ela vem justamente do fato de que a espécie que sofre redução tem uma redução da sua carga. Ó, a prata tinha uma carga de +1 e foi para 0. Então a carguinha da prata reduziu. E por isso se dá o nome de redução. Então, para ficar bem fácil e simples, o professor colocou aqui para você duas definições. O que é uma semi-reação de redução? É uma semi-reação na qual ocorre recebimento de elétrons. Recebimento de elétrons. Como eu vejo que ocorreu o recebimento de elétrons? Você vê de uma forma muito fácil, porque o NOx, ó, vou escrever aqui para você, ó, o NOx reduz desse modo, tá vendo? Por isso que a gente chama de redução.
O NOx sempre vai reduzir. Vou pintar aqui até para chamar a tua atenção. Como é que eu sei quem é que sofreu redução? É só olhar o antes e o depois. Quem teve uma redução de NOx, sofreu redução. Tudo bem? E a oxidação, como funciona? A oxidação é a semi-reação na qual ocorre doação de elétrons. E ao doar elétrons, observe que a carga sempre vai aumentar. Foi de 0 para mais 2, ou seja, foi um aumento de carga. Deste modo, você consegue com muita facilidade saber qual foi a espécie que oxidou os elétrons. Foi a espécie que, ao ver o antes e o seu depois, teve um aumento do seu NOx. Então, quando o NOx aumenta, ó, o NOx aumenta. Quando o NOx aumenta, você teve uma oxidação. Ok? Pessoal, pararia aqui, no entanto, tem um último termo ou expressão que é importantíssimo nos processos de oxidação e redução. Para isso é legal que você olhe de novo esse aplicativo aqui, tá? Vamos voltar aqui do início. Prontinho. Largou o elétron ali? Largou? Pronto, largou. Veja, a prata está em solução, então ela tem movimentação. Ela fica literalmente difundindo, como a gente chama na química, ou seja, suspensa, nadando, grosseiramente falando para o leigo, lá dentro da solução. E daí ela é positiva. Ela encontra o elétron negativo do cobre e faz abocanha. Abocanhou, ó, encaixou, encaixou, pegou. Então, veja, a prata, ambas as pratas, obviamente, elas estão agindo nos cobres. É isso que elas estão fazendo. Elas agem nos cobres. E se elas agem nos cobres, elas podem ser chamadas de agentes. E esses agentes em questão aqui, que o professor menciona para você, são agentes que promovem a oxidação do cobre. Ou seja, a prata fez com que o cobre oxidasse elétrons para ela. Desse modo, a prata é um agente oxidante. E, digo mais, vamos voltar. Se você usar essa mesma lógica de ação, o cobre também agiu nas pratas, porque o cobre propiciou às pratas os elétrons. Então o cobre também é um agente nesse processo. O cobre age de forma a dar para as pratas, ou fazer com que as pratas recebam os seus elétrons. Os seus, né? Do cobre. Então, o cobre fez com que a prata reduzisse. Portanto, ele é um redutor das coisas. Ele é um agente redutor. Como isso é confuso, porque ao contrário, eu vou te pedir para entoar esse mantra, o mantra do sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário. O que é sempre ao contrário? A espécie que sofre oxidação e redução facilmente, permite que você descubra o agente. Que agente? Primeiro, você vai escrever agente junto, agora tá certo, se liberta. Agente oxidante. Para quem sofre redução. Porque para receber os elétrons, a espécie força outra espécie a dá-los. E se ela força outra espécie a dá-los, ou seja, a dar os elétrons, ela força a oxidação de uma outra espécie. Tá bom? Então é sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário, sempre ao contrário. Quem sofre redução é sempre ao contrário, sempre ao contrário. É o agente oxidante. E quem sofre oxidação por tal motivo também vai ser sempre ao contrário. Sempre ao contrário, sempre ao contrário. Quem sofre oxidação, assim, vai ser o agente sempre ao contrário, redutor.
agente junto, e aí você escreve redutor. Prontinho. Por quê? Porque é sempre ao contrário. Simples assim. Tá, pessoal? Então, essa aqui é a máxima da oxirredução, é simples assim, sempre alguém dá, sempre alguém recebe, e essa transferência de elétrons é chamada de reação de oxirredução ou reação redox. Quem deu os elétrons teve um aumento no NOx e é chamado de agente redutor, pois sofreu oxidação. E quem recebeu os elétrons teve uma redução do NOx e é chamado de agente oxidante, pois sofreu redução. Lembrando que é sempre ao contrário. Quem sofre redução é agente oxidante, quem sofre oxidação é agente redutor. Parece confuso, mas a barbada você vai ver. Entendeu?